Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e eu quero convidar você a ficar comigo até o final do vídeo. Hoje nós vamos abordar as relações entre os seres vivos. Esse termo relação, também podemos falar interação ou associação entre os seres vivos. A relação pode ocorrer entre seres da mesma espécie, aí nós falamos em intraespecífica, onde intra vem de dentro, ou pode ser indivíduos entre espécies diferentes, aí nós temos o termo interespecífica, onde inter vem de entre. Então, muito cuidado para vocês não confundirem. Intraespecífica são indivíduos da mesma espécie e relações interespecíficas, espécies diferentes. Em alguns casos, ambos os participantes da relação são beneficiados, ou seja, suas chances de sobrevivência e reprodução aumentam, e em outros casos, um participante é beneficiado e o outro pode receber algum prejuízo, onde a chance de sobrevivência e reprodução diminui. Então, quando não há prejuízo para nenhum associado, nós chamamos de relação harmônica e a gente representa por sinais. No caso, quando for uma relação harmônica, o sinal ele é positivo. Pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes, mas não há prejuízo para nenhum dos indivíduos relacionados. Já numa relação desarmônica, há algum prejuízo, ou para um participante ou para ambos os participantes. É simbolizado pelo sinal de negativo. Então, um participante é prejudicado, a gente já diz que a relação é desarmônica, mesmo que o outro seja beneficiado. Ou então, os dois participantes são prejudicados. Quando não há nem benefício e nem prejuízo, a gente diz que a relação é neutra e nós utilizamos o sinal de zero. Nessa imagem, nós vemos as relações, as principais relações entre os seres vivos. Então, ela pode ocorrer entre seres da mesma espécie ou entre espécies diferentes, podendo ser harmônica, ou seja, quando os seres vivos da mesma espécie se relacionam, eles são beneficiados. Ou podendo ser desarmônica, há algum prejuízo para alguma espécie. Hoje nós vamos abordar apenas as relações harmônicas, tanto de indivíduos da mesma espécie, como as relações harmônicas de indivíduos de espécies diferentes. Iniciaremos pela sociedade. Indivíduos da mesma espécie, em determinado momento, se agrupam para obter alguma vantagem. Na sociedade, nós temos indivíduos da mesma espécie, então é uma relação intraespecífica, e os sinais que simbolizam é o sinal de mais e mais. Quer dizer, os indivíduos da mesma espécie, ao se relacionarem, eles vão ser beneficiados. As vantagens da vida em grupo são ainda maiores quando os animais se mantêm unidos de modo permanente. Esses agrupamentos são chamados de sociedades e caracterizam-se pela divisão do trabalho e por grande solidariedade entre os seus membros. São encontrados em alguns grupos de insetos, que por isso são chamados de insetos sociais, como as formigas, cupins, várias espécies de abelhas e vespas, castores, gorilas e na espécie humana. Na sociedade das abelhas, várias espécies de abelhas formam sociedade altamente organizada, nas quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima da sua própria sobrevivência. O trabalho é feito exclusivamente pelas operárias, que são as fêmeas estéreis, com ovários atrofiados. Elas vivem apenas cerca de um mês e são as únicas que possuem um aparelho bucal e patas especializadas para a colheita do pólen, sendo encarregada de colher também o néctar das flores, alimentar as larvas, produzir a cera para construir a colmeia. A conservação e a limpeza da colmeia também é responsabilidade das abelhas operárias. Na maioria das colmeias, só existe uma rainha, que é a única fêmea fértil, e a função única
é ser fecundada e botar ovos. Essa pode viver de 5 a 10 anos, dependendo da espécie, e colocar cerca de 1.000 ovos por dia. Com alguns dias de idade, ela executa o voo nupcial, que é um voo pela manhã bem cedo, onde ela é fecundada por um macho, que é o zangão, ou mais de um zangão. Quando os ovos são fecundados, são fertilizados pelos espermatozoides do zangão, os ovos originam larvas femininas. E quando os óvulos não são fecundados, se desenvolvem por um fenômeno chamado partenogênese, originam os zangões. Todas as larvas que saem dos ovos são alimentados pelas operárias durante os 2 primeiros dias com geleia real, que é uma secreção glandular produzida pelas operárias jovens. As larvas que se desenvolverão em operárias e em zangões passam a ser alimentadas com mel e pólen. Aquelas que se desenvolverão em rainhas continuam recebendo geleia real. No caso de uma sociedade muito grande, a rainha antiga e parte das operárias abandonam a colmeia e vão fundar sua nova sociedade. Com relação à sociedade das formigas, como existe aproximadamente 20.000 espécies de formigas, vamos pegar como, por exemplo, a sociedade das formigas saúvas do gênero Atta. Há fêmeas férteis, que são rainhas, também chamadas de içás. Pode haver mais de uma rainha por formigueiro, e os machos férteis são chamados de reis ou bitus, e operárias, que são estéreis. As operárias defendem a sociedade, coletam folhas para alimentar o fungo que lhes serve de alimento. Então, elas não comem as folhas, elas cortam, carregam para o formigueiro. Lá elas mastigam essas folhas, regurgitam sobre elas, e nessa mistura de folha mastigada e saliva de formiga cresce um fungo. Então elas comem esse fungo. Em algumas épocas do ano, as rainhas e os machos, agora ambos dotados de asas, eles saem para fazer o voo nupcial. Após a fecundação, os machos morrem e as rainhas, cada rainha fecundada, vai fundar um novo formigueiro. Na sociedade dos cupins, assim como a sociedade das abelhas, a sociedade dos cupins é dividida em 3 castas: soldados, operários e reis e rainhas. Os soldados são os machos e fêmeas estéreis, com patas e mandíbulas muito fortes. A função é defender o cupinzeiro contra inimigos. São bem agressivos e se unem em grande número quando o ninho é perturbado. As operárias são fêmeas e machos estéreis que exercem várias funções, como cavar túneis, coletar alimento, cuidar das larvas. Elas estão em maior número dentro da colônia e são aquelas que a gente vê na madeira infestada. O rei e a rainha são férteis e a única função é produzir novos membros. Se reproduzem nos meses quentes e úmidos, onde apresentam asas, e saem ao entardecer, formando nuvens ao redor das lâmpadas. São chamadas de aleluias ou siriris. Não copulam no voo, mas no solo depois de perderem as asas. O rei não morre após a cópula, ele fica com a rainha, fecundando essa rainha de tempos em tempos. A rainha guarda os seus ovos no abdômen, o qual ele cresce, ele dilata bastante e é capaz de viver entre 25 a 50 anos e produzir 3 milhões de ovos por ano. Na sociedade dos suricatos, os suricatos pertencem à família dos mangustos. Eles vivem em bandos e habitam ambientes inóspitos dos desertos da Namíbia, da África do Sul, Angola e Botsuana. Eles têm aproximadamente 30 centímetros de altura e são bem valentes, enfrentando até mesmo cobras. Eles usam um rabo de 20 centímetros para se apoiarem quando estão de pé. Pesam aproximadamente 1 quilo, são diurnos e usam sua pele para se aquecerem durante o dia, vivendo aproximadamente 14 anos. São predados por águias e chacais, Os inimigos naturais deles são as águias e os chacais. Costumam se dividir em tarefas de patrulhar as tocas. Um grupo sempre fica de guarda enquanto os outros procuram alimento ou dormem.
Comem besouros, centopeias, minhocas, grilos, pássaros, ovos, tubérculos, répteis, escorpiões e raízes. No grupo, sempre tem um macho e uma fêmea que são líderes responsáveis pelas crias e por ninhada nascem de 2 a 5 filhotes. O sistema social ele é bem complexo e tem até mesmo uma linguagem própria que ajuda a avisar os demais quando um predador se aproxima. Na sociedade dos macacos, alguns animais soltam um grito de alarme quando vem um predador aproximar-se do grupo. Por exemplo, os macacos vervet, que vivem no Quênia, eles emitem 3 tipos de gritos distintos. Um para leopardo, outro para serpentes e um para águia. Cada grito produz uma reação diferente. Quando ouvem o grito para leopardos, eles sobem nas árvores. Se o aviso é sobre águias, eles imediatamente olham para o céu e correm para se esconder. Quando se refere a serpentes, eles erguem-se sobre as patas traseiras e observam com cuidado o mato ao redor. É muito frequente esses animais de determinada espécie dividirem alimentos entre si. Na colônia, a relação também é intraespecífica, são entre indivíduos da mesma espécie, porém é uma relação muito próxima, é tão próxima que os seres envolvidos eles estão presos num único corpo. Essa relação também é benéfica para ambas as espécies. Há 2 tipos de colônias, as colônias isomorfas ou homotípicas e as polimorfas ou heterotípicas. Nas colônias isomórficas, esse termo iso é igual e homo também significa igual. Não há uma diferença anatômica entre os seres, eles são muito parecidos. Exemplos são os recifes de corais. Não dá para você distinguir quem são os seres, eles são iguais e eles estão anatomicamente presos num único corpo. Como esses seres são todos iguais, todos os indivíduos realizam o mesmo trabalho. Na colônia polimorfa, poli representa muitos e hétero significa diferentes. Há uma diferença e divisão de trabalho. E o exemplo são as caravelas, que são colônias formadas por indivíduos com formas diferentes e funções diferentes. Há indivíduos especializados na reprodução, outros são especializados na nutrição, outros são utilizados para a defesa e para o ataque, mas todos estão interligados e estão suspensos na água por uma bolsa de gás, que é o pneumatóforo. Os corais são quinidários que segregam um exoesqueleto calcário. Eles são encontrados em praticamente todos os oceanos e eles formam colônias coloridas e recifes de corais de grandes dimensões. Eles abrigam um ecossistema com grande biodiversidade e produtividade e se alimentam de pequenos seres do fitoplâncton, do zooplâncton e peixes pequenos. As caravelas, como a representante aqui, a caravela portuguesa, são exemplos de colônia heterotípica, pois cada um é responsável por uma função distinta. Possui um indivíduo em forma de vesícula cheia de ar, que ajuda na flutuação. Outros formam tentáculos, usados para defesa e para captura de presas. Outras formam uma espécie de estômago para a digestão do alimento. E outros são responsáveis pela reprodução. Temos um exemplo de uma colônia móvel. E os corais e algas, nós temos exemplos de colônias fixas. A terceira relação é o mutualismo, também chamado de simbiose. No mutualismo, os seres relacionados são de espécies diferentes, como, por exemplo, cupim e protozoário, então são 2 espécies totalmente diferentes. Por isso é uma relação interespecífica. O simbolismo é mais e mais. É uma relação que, mesmo sendo espécies diferentes, ela é tão íntima que, se a gente separar ambas as espécies, elas serão prejudicadas, podendo inclusive morrerem. Então, o que vem a ser o mutualismo?
é qualquer associação em que os dois organismos de espécies diferentes sejam beneficiados. Há uma grande interdependência entre os organismos associados, envolvendo trocas de alimentos e de produtos do metabolismo, com benefícios mútuos. Essa dependência é de tal ordem que a vida em separado se torna impossível. Então, esses seres, eles só sobrevivem se eles estiverem unidos. Se a gente separar, os dois morrem. Um exemplo aqui é o cupim e o protozoário. Apesar de se alimentar de madeira, o cupim não é capaz de fabricar a enzima que participa da digestão da celulose. A celulose é o principal componente da madeira. Então, dentro do intestino dele vivem protozoários do gênero Triconinfa, e esses protozoários, eles conseguem digerir a madeira porque eles produzem a enzima celulase. Então, eles quebram a celulose em glicose e, com a fermentação dessa molécula, obtêm a energia necessária às suas funções. A fermentação produz o ácido acético, que é oxidado pelo cupim e usado como fonte de energia. Esse tipo de relação é encontrado também entre mamíferos ruminantes, como o boi, e as bactérias que vivem ao longo do seu tubo digestivo. A relação entre leguminosas e bactérias. Certas bactérias vivem nas raízes de leguminosas e fornecem a essas raízes nitrogênio, que vai ser utilizado pela planta para a produção da proteína. As leguminosas fornecem nutrientes para as bactérias. As leguminosas, elas fornecem água e abrigo para as bactérias e alguns nutrientes, e as bactérias, elas fixam o nitrogênio atmosférico, transforma esse nitrogênio, fornece para a planta para ela produzir as suas proteínas. Os líquens, certos fungos e algas do gênero Chlorophycia ou cianobactérias, costuma ser tão íntima essa relação que ambos formam um novo tipo de organismo, que são os líquens. Sendo autotrófica, a alga fornece ao fungo parte da matéria orgânica que produz e recebe do fungo umidade e sais minerais. Somadas as funções da alga e do fungo, o líquen se adapta aos mais variados lugares, como em troncos de árvores, pedras, montanhas e até no gelo. Apesar disso, os líquens são muito sensíveis à poluição do ar e funcionam como indicadores dessa forma de poluição, ou bioindicador. Em ambientes poluídos, a maioria desaparece porque não possui cutícula ou outras estruturas que funcionam como filtro de poluição. Então, nessa relação, a alga, ela que é fotossintetizante, ela fornece matéria orgânica, que é o açúcar-glicose, para o fungo, e o fungo, por sua vez, fornece água, sais minerais e proteção para a alga. Na protocooperação, a relação também é harmônica para ambas as espécies. São espécies diferentes que estão se relacionando, por isso que ela é interespecífica. Porém, a diferença entre protocooperação e no mutualismo, que no mutualismo não dá para separar as espécies, na protocooperação elas conseguem viver isoladas. Os indivíduos de espécies diferentes obtêm benefícios mútuos sem que haja dependência entre eles. Então, os indivíduos podem sobreviver quando são isolados. O exemplo é o paguro e a anêmona, aves e mamíferos, formiga e pulgão. No exemplo do paguro e da anêmona, o paguro, ele é um caranguejo, também conhecido como bernardo eremita, que costuma viver dentro de conchas vazias, conseguindo proteção para o seu abdômen, que é longo e desprovido de carapaça. Então, ele consegue algumas conchas e abriga o abdômen. Para garantir mesmo a proteção, ele ainda coloca anêmonas do mar sobre essa concha. Como a anêmona do mar, ela possui tentáculos que queimam, né? Tem células urticantes, a proteção dele está garantida.
Então, essa relação dele com a anêmona é uma relação positiva, ela é benéfica. Para a anêmona também, porque como ela é um quinidário fixo, céssio, e é um ser filtrador, ela depende que o alimento venha na água. Então, essa forma dela se deslocar pelo ambiente aumenta a chance dela conseguir alimento. E também ela pode se alimentar dos restos do alimento que o paguro deixa escapar. Na relação entre aves e mamíferos, certas aves elas se alimentam de carrapatos e outros parasitas que vivem no dorso de alguns mamíferos, como o boi, o búfalo, o rinoceronte. E aqui no exemplo nós temos a capivara. Para a ave que encontra parasitas em grande quantidade sobre esses animais, a relação ela é benéfica. Para os animais também que vão se livrar desse parasita. Além desse benefício de ter os parasitas sendo retirados do animal, os gritos das aves e os movimentos também que elas fazem servem para indicar algum perigo por perto. Na relação da formiga com os pulgões. Os pulgões são esses pequenos insetos que se alimentam da seiva das árvores e o excesso dessa seiva eles eliminam pelo ânus como um líquido açucarado, né? Então são fezes doces e as formigas sabem disso. Então as formigas que querem substâncias doces, mas não tem como retirar isso da seiva das plantas, em relação aos pulgões, ela é beneficiada porque ela consegue essa seiva. E os pulgões também são beneficiados, pois as formigas protegem ele dos inimigos naturais, que são as joaninhas. Então, no comensalismo, a relação ela é do tipo interespecíficas, são entre espécies diferentes, mas apenas uma espécie se beneficia e a outra espécie, o símbolo é o zero, é o neutro, quer dizer, a outra espécie, ao se relacionar, ela não é prejudicada e nem é beneficiada. Ela pode ser do tipo forésia ou foresia, onde uma espécie ela serve para transportar outras espécies presas a ela. O exemplo é o que acontece com a rêmora e o tubarão. A rêmora, ou peixe-piloto, ela prende-se ao corpo do tubarão por meio de uma nadadeira dorsal que é transformada numa espécie de ventosa de fixação, e com isso ela obtém restos de comida e também um eficiente meio de transporte. Então, na foresia, uma espécie, que é o tubarão, ele serve para transportar uma outra espécie que está grudada nele. Para o tubarão, a relação é neutra, tanto faz, ele não é prejudicado na relação e também não é beneficiado. Para a rêmora, a relação ela é benéfica. No inquilinismo, uma espécie ela usa outro como abrigo, é o inquilino, né? O exemplo é o peixe-agulha e o pepino do mar. O pepino do mar é um equinodermo que tem locomoção bem lenta no fundo do mar, em cujo interior abriga um peixe bem pequeno e fino, que é chamado de fierasfer, ou também conhecido como peixe-agulha. Então, quando esse peixe ele se vê ameaçado por qualquer predador, ele procura por um pepino do mar e ele vai entrar dentro do corpo, vai se refugiar, vai se abrigar, procurando a região do ânus para isso. Eles não prejudicam de nenhum modo o animal que os abriga, até porque o modo alimentar, os hábitos alimentares deles são totalmente diferentes. Essa relação também é positiva e zero. É positivo para o fierasfer, que qualquer ameaça de perigo eles têm um esconderijo, e é zero para o pepino do mar. No epifitismo, as plantas maiores elas servem de suporte para a fixação de outras menores. Esses vegetais menores, né, de pequeno porte, eles competem em regiões de florestas pela energia do sol. Essas plantas que fazem outras de suporte são chamadas de epífitas. E exemplo, nós temos as bromélias, as orquídeas e as samambaias. Elas não devem ser confundidas com plantas parasitas como cipó-chumbo ou erva de passarinho,
pois essas plantas elas não retiram nenhum alimento, nem água dessas árvores onde elas vivem. Elas simplesmente estão atrepadas, vamos dizer assim, para conseguir a luz do sol, onde elas mesmas fazem a sua fotossíntese. Eu preferi dividir essa aula em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso. Então, nessa aula a gente viu apenas as relações benéficas, as relações harmônicas, e para uma próxima oportunidade nós vamos deixar as relações desarmônicas. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.